Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Tudo de novo, agora são 11 horas e 45 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, sobre essa questão do sininho, a porra do sino, que eu sempre falo no automático assim, talvez você nem perceba que eu esteja falando isso, ou talvez vocês escutem isso com tanta frequência que nem sabe do que se trata, né? Ou já assimilaram de um jeito. Eu tenho comentado aqui já faz uns 3 meses pelo menos que eu sigo o canal Vibe de 2 lá no Instagram, que é um canal de viajantes e tal. O Anderson e da Ana, eles estão viajando a América de Kombi, estão nos Estados Unidos agora em direção a Alasca. Ponto. Eu vi mais de 300 vídeos deles desde que eles começaram essa jornada, desde então, tá? Desde o começo de novembro, final de outubro. E me chamou a atenção lá pela metade de dezembro, um dia que eles lançaram um vídeo, e eu não sabia ideia, não tinha ideia que eles tinham lançado aquele vídeo. E qual é o critério para... Eu pensei, não. Eu nunca tinha recebido nenhuma notificação no canal deles. Como eu estava vendo atrasado, todo dia eu cheguei em casa, procurava lá no histórico, no feed deles, 9h28, vou buscar 3 km, não. Eu buscava lá o vídeo que eu não tinha visto ainda, enfim, então tipo eu não recebia notificação. E daí teve um dia que me chamou a atenção, que eles largaram um vídeo e eu não fui notificado. Eu fiquei pensando, por que eu não fui notificado? Eu vejo o vídeo desses caras todos os dias. O YouTube não entendeu que eu gostei desses caras ainda? Será que ele não entendeu isso ainda, o YouTube? Daí eu fui ver, eu sou inscrito no canal e tava lá desmarcado esse sininho. Eu disse, olha só, por padrão acho que ele vem desmarcado. Por padrão, não sei. Daí eu cliquei lá, ativar todas as notificações e desde então, toda vez que eles lançam um novo vídeo, na mesma hora eu recebo a notificação. Então fica a dica aí, tem muitos que me reclamam que às vezes não foram notificados, não receberam notificação. Dê uma olhadinha ali no sininho, clica em cima dele e vê se está escrito todas as notificações, está marcado ali todas. Se tiver todas, muito provavelmente vai receber todas as notificações do canal, né? No caso de todos os vídeos que eu posto. Se não tiver marcado, vai ser a critério do estagiário do YouTube e eu não me responsabilizo por isso, né? E só para lembrar, se você principalmente se você é um inscrito recorrente que me acompanha, dê seu like. Essa talvez seja a maior ferramenta que me ajude com o engajamento para que o YouTube entregue esse vídeo para novos inscritos, para novas pessoas, né? Perdi a palavra, né? Então, porque ele entende quando um inscrito recorrente ele assiste mais de um vídeo ali, enfim, tem uma sequência, tem uma frequência no canal e ele curte, ele entende, o cara além de ver todos os vídeos ou muitos vídeos, ele também está gostando. Então esse conteúdo é relevante e eu vou oferecer para mais gente, tá? Fica a dica então, dê seu like aí. E se tu não é inscrito recorrente, chegou de paraquedas, dê seu like também, que com certeza vai ajudar o amigão aqui. Em cima do comentário do vídeo de ontem, se não toca na garagem é porque o dia vai ser uma merda. Quantos minutos? 13h50 falando com vocês. Apareceram uns 2 ou 3 tururus aqui, que eu não me preocupei, porque antes de eu começar a falar com vocês também tinham aparecido uns 3 ou 4 desaforados para buscar 10, 11, 12 minutos aqui na Zona Sul, que eu não posso nem considerar, né? Então, se não toca na garagem é porque o dia vai ser uma merda, segundo palavras de um colega que deixou no vídeo de ontem. Eu acho que sim. Já tive relato ali no comentário também que o trânsito está caótico em Porto Alegre hoje, não se sabe o motivo. A própria Gaúcha, segundo ele, Rádio Gaúcha, segundo ele, não sabe o motivo da tranqueira. E o quilômetro está 1 por 1. Ou seja, todas as cartas estão na mesa pro cara passar raiva, calor e dificuldades. Enfim, vão até a ponta do beco e pelo menos vou tentar pescar um tururu para sair daqui e iniciar essa semana. E mais um dia tórrido em Porto Alegre, estamos em meio a uma onda de calor.
terceira do ano, espero que seja a última. A temperatura vai chegar perto de 40 graus hoje. Vocês podem ver, o céu não tem uma nuvem. Patati patatá. Enfim, pra cima deles. Olha aí, ó, 877. Pegar ali embaixo no Jardim das Palmeiras e levar para Oscar Pereira. 5 km para 877, não me nego. 5.3 km para 877. O quilômetro hoje tá foda. Não vai ser fácil, pessoal. 7,80 para 3.1 km, Coronel Massô, buscar 2.4. Total 5.5 para 7,80. O que eu vou fazer agora da minha vida? Tá em tempo de voltar ainda, né? Tá em tempo de voltar. 5,88, pegar aqui na rua do lado para levar para Cristiano Kramer. 2.7 km para 5,88. Puta que pariu. Já temos uma amostra do dia de hoje. Padre Cacique 891. Faz tempo que eu não falo esse endereço, né? Beira Rio. Hoje não tem jogo, né? Não tem jogo. Deve ser um funcionário ou tá marcando só por referência, né? Tocou aqui 10 pilinhas, 10,26. Vou rodar no total quase 10 quilômetros, na verdade. Mas vamos pro Edredom. Pelo menos. Não sei se isso é uma boa ideia, na verdade. Mas enfim, pegar aqui na Campos. Cortou porque cancelou. Não foi ainda. Ainda 5,88 de novo. Pai, lá na Mapá, onde eu tava. Aliás, aqui é Mapá, né? Não vamos fazer isso aqui também. Mas é difícil. Vai ser complicado. Pelo menos começou a tocar as exclusivas agora. Antes nem isso estava tocando. Já foram umas 3 ou 4, todas recusaram com sucesso. E a que eu aceitei foi cancelada. Ou seja, minha taxa, meu engajamento com o estagiário já começou abaixo do cu do cachorro. 19 pila pra Siqueira Campos. Tendo buscar. Agora falta 1.2, mas 2.4. Tocou quando eu entrei no Jardim das Palmeiras ali. Pegar lá no CDD da Camaquã. Deve ser Siqueira Campos, não peguei o número, mas eu imagino na minha cabeça que é pros Correios, né? Deve ser um funcionário ou alguém que veio pegar uma encomenda aqui. CDD da Camaquã é o Centro de Distribuição dos Correios, tá? Pra quem não pegou referência. Aqui dessa região é ali na rua Camaquã, do lado do Colégio Adventista. Então pode ser um funcionário indo lá pros Correios da Siqueira, pode ser só coincidência. Ou pode ser alguém que vem pegar uma encomenda aqui e descobriu que a encomenda não tá aqui, tá lá. Patrícia ou Priscila. São parecidos, ambos os nomes são parecidos, vamos combinar, né? Patrícia e Priscila, dá pra confundir numa leitura rápida, né? Mas enfim, Patrícia ou Priscila. Vou pegar aqui no CDD da Camaquã e levar lá pra Rua Siqueira Campos, 19 pilinhas. E nada mais. E agora, José? E agora? Meio-dia e 25. Aquele dia eu fiz um vídeo, faz uns 3 meses já. Fui bastante criticado por vocês. Um vídeo que eu só filmei na cidade e não falei nada, né? E aquele dia, vocês não sabem disso, e graças a Deus não foi. Na minha cabeça de ansioso que estava, numa crise absurda de ansiedade, aquele dia foi um dos piores dias da minha vida em relação à ansiedade. Tô falando aí
uns 3, 4 meses atrás, não interessa que vídeo que é, mas é um vídeo que eu só filmei a cidade o dia inteiro e não falei nada. Na minha cabeça, aquele era o último vídeo do canal. Na minha cabeça. A minha ideia naquele momento era postar aquele vídeo, deixar umas 3 semanas o vídeo no ar e daí baixar o canal. Como eu fiz lá em abril do ano passado, que na verdade eu não fiz, né? Foi um pouquinho mais adiante, que eu ocultei os vídeos e tal, enfim, né? Crise de ansiedade também. Nunca falei a respeito. Crise de ansiedade. O cara chega num ponto, nem estou passando agora, de alguma maneira uma crise de ansiedade, que parece que não sabe para onde vai correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não, ao contrário, né? E daí... Enfim, o cara desespera, né? Não sabe para onde correr, literalmente. Daí eu começo a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Onde vai parar essa história? Até quando? Né? E se eu não conseguir hoje a minha meta? E se eu não conseguir hoje e amanhã a minha meta? E se eu não conseguir hoje e amanhã e quarta-feira a minha meta? Foi o que aconteceu semana passada. Na semana eu fiquei R$500 abaixo do que eu precisava. Só pra você ter uma ideia. Prática, assim. Mas por que eu tô falando tudo isso agora? Pra justificar o take anterior lá na Rua Uruguai. Que a mulher que eu trouxe lá da Zona Sul, uma tão mala, que eu queria falar qualquer coisa naquele momento ali, não saiu. E quando não saiu eu pensei, vou fazer. Veio a crise de ansiedade de novo. Eu acho que agora tá indo, estou conseguindo me livrar dela de alguma maneira. Respirando e falando, escutando o que a gente tá falando, a gente vai, né? Depois daquele take, eu fiz umas 3, 4 corridas, agora são 12h10. Eu tô aqui na Rua João Correia, bairro Passo da Areia. E nesse intervalinho aí de mais ou menos 1 hora, talvez um pouco mais, eu pensei, fazer o vídeo todo assim, né? Todo mudo, sem falar porra nenhuma. O pessoal vai entender que tá uma merda, vai entender que tá foda, vai entender que, né? Não preciso falar mais. Eu acho que tem coisas que a gente não precisa mais falar, né? Eu, pelo menos. Eu acho que não precisa mais falar. E daí eu já pensei, não. Lembrei do vídeo que eu fiz lá atrás, que foi super criticado. E com toda razão, né? Largar um vídeo de 40 minutos sem falar porra nenhuma é no mínimo uma falta de respeito. Hoje eu tenho membros. São 34 membros ativos. E eu agradeço todos os dias cada um de vocês que me apoiam, que confiaram em mim. E patati patatá. E agora eu queria salientar, eu falei no final do vídeo de ontem, talvez muitos não viram, porque foi bem no final de um vídeo de mais de hora, por sinal. Kevin Santa Helena, ele fez um upgrade na assinatura dele. Passou da categoria motorista de app, que é 7 pilas, pra categoria meu bruxo, que é 50 pilas. Sim, 50 pilas por mês. Claro, né? O Kevin, e assim como todos os outros membros, podem cancelar a qualquer momento, tá tudo certo, né? Mas, agora eu tenho membros, então isso eu queria concluir esse assunto. Agora eu tenho membros, agora eu tenho a quem dá satisfação de fato, né? Porque estão me, de alguma maneira, patrocinando para que esses vídeos sejam construídos. Eu não sei a quantidade de tururu que já me apareceu aqui. Eu tô só com o Comfort. A minha ideia é ficar só com o Comfort ligado e pegar o tururu que for o caso. Que é mais ou menos o que aconteceu depois que eu cheguei ali na Rua Uruguai. Foi exatamente isso. Tocou 2 ou 3. Eu ainda vinha com X. Daí eu já defini, não, vamos ficar escutando esse desaforo do X. Vou esperar Comfort, se vier, veio, senão a gente analisa os tururus. Agora, pelo menos com vocês, durante 5 minutos eu não vi nada de desaforo. Mas eles estão aqui, ó, sem parar. E estão daquele jeito, só para não passar batido. Três e 24 da tarde. Vou ali no ponto do G ver se eu consigo alguma coisa. Deixei agora por último uma viagem aqui na Rua da Ladeira.
Cheguei lá no Partenon para trazer pro tabernato. E agora eu vou lá. Ali, no ponto do Jean. Quem disse que seria fácil, né, pessoal? Quem disse que seria fácil? Tem... Um dia ainda vai ter um dia de fúria, sabe? Pegar um tanque de guerra. Vou sair passando por cima de todo mundo. Inclusive de colega boca aberta que fica se arrastando. Sem pressa, sem saber o que tá fazendo da vida. Puta que pariu, vocês viram, né? Eu tava 30 por hora agora nessa esticada que eu dei. Agora eu pergunto, quanto que os boca aberta estavam? A 3 por hora? Daí chega na esquina, a sinaleira ela fecha de novo. E é mais 40 segundos esperando. É assim que se formam as tranqueiras. Não é por volume de carro, é pela boca abertice dos motoristas. Enfim. Que raiva que eu tenho. E tudo motorista de aplicativo ali. Um da Cove, inclusive, que tava bem na minha frente. Só no nosso. Tá apertado. Parar entre dois guri, né? Vamos dar uma provocada na situação. Parar entre dois guri. Não basta parar atrás dos guri. Vamos parar entre dois guri. Entendedores entenderão. Esse é o ponto do Jean. E agora vou ficar aqui até a chama corrente. 4:02 da tarde. Vou pegar agora, eu acho, a primeira corrida do dia. Com exceção das corridinhas pequenininhas. Eu não fiz muitas, na verdade. Foram 12 até agora. Mas a primeira corrida do dia com uma relação mais de R$2 de km. No X. No Tururu, por sinal. Continuo só no modo Comfort. Fazendo Tururu. Acho que fiz umas 2 Comfort só. Pela minha lógica, minha taxa tinha que é quase 100%. Mas não é assim que acontece. Tá 34%, se eu não me engano. Isso que não tá vindo exclusiva. Eu acho que as chamadas feitas quando tu pega no Tururu, elas não contabilizam como se fosse uma corrida aceita, tá ligado? Acho que a aceitação é só em cima das exclusivas. Daí tá explicado 34%. Mas, enfim, não tô aqui pela taxa. Só pra... Taxa não paga conta, como diria o... Claro, disponibilizamos. Ah, sim, tô devendo, né? Queria dizer o Jean, taxa não paga conta. Quem paga são os quilômetros, né? Eu vou pegar a primeira então acima de R$2, 9 quilômetros para R$20, com 1,50 de dinâmico. O problema vai ser atravessar a Ramiro. Vou pegar aqui no Humaniza, na Ramiro 621, levar para Divina Providência. Só não gostei que a viagem tem 26 minutos. Mas a parte boa é que com certeza eu saio de lá com o passageiro. Com certeza não, mas com muita possibilidade. E o cara não se ajuda também, né? Quando eu vinha chegando aqui no Divina, pensei, tá, vamos ligar o X pra tocar em espera no hospital. E eu já saí pifado, já saí engatilhado, já saí com alguém, porque não tem como estacionar dentro do Divina e nem na frente. Você tem que entrar e sair do Divina. Dá pra ficar por ali. Daí quando eu parei na sinaleira do acesso da Rua da Gruta ali, fui ligar o X. Eis que me deu conta que não só o X estava desligado, mas o Comfort desde a hora que eu almocei, às 2 horas da tarde. Por isso que eu não estava recebendo chamada nenhuma. Só os Tururu Refugo. Eu trabalhei cerca de 2 horas com X e com um Comfort desligado. Quando a mente não ajuda, o corpo padece, né? Puta que pariu, é só no nosso. Eu desliguei o Comfort quando eu almocei na Bordini, era umas 2h15 mais ou menos. Eu não almocei pra vocês, que é a mesma comida dos últimos 10 dias.
E o que eu tinha para falar sobre os membros, eu já falei, que é o upgrade do Kevin Santa Helena. Então eu pensei, vou mostrar rapidão aqui. Desliguei o Comfort, né? Fiquei só no patch. E o Tururu continuava aparecendo, mas tá, beleza. E daí lá pelas tantas, quando eu tava finalizando a comida, tocou uma pra levar lá na Simpala da Ipiranga. Eu disse, vamos dar, né? E tô assim, desde aquela hora. Tava assim no caso, né? Só no refúgio do X, do Tururu. É isso que o estagiário faz com a gente. Comigo, pelo menos. Enlouquece completamente, que eu perco o foco. Tô indo vazio aqui no posto do Fantástico. Eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Descer desse carro, girar essa chave na minha cabeça. Agora são 15 para 5 da tarde. E depois tentar aproveitar o máximo que der essa próxima perna aí, porque eu sei que depois das 8 não deve acontecer mais nada. As aulas hoje tem PUC. As aulas na PUC voltam hoje. Já temos um argumento melhor para trabalhar ali de noite na região da PUC. Boa, agora que eu me dei conta, viu? Só pensar um pouquinho, só colocar a cabeça para funcionar, sair um pouco do automático. Enfim, vamos ver se a PUC dá algum tipo de demanda de noite. Normalmente dá, mas eu gosto mesmo de trabalhar na volta da URGS. Já falei para vocês isso várias vezes. E a URGS sim, só volta dia 10 de março, ou seja, depois do carnaval, uma semana depois do carnaval, que por sinal é no próximo final de semana. É isso, abrir o sinal aqui, eu chegar aqui no posto do Fantástico. Pra quem não sabe, é o posto que tem aqui na esquina da Oscar Pereira com a Aparício Borges. E por que Fantástico? Porque quando esse posto era do Fabrício, o Fabrício era um picareta desse, dono de postos de combustíveis. Esse posto aqui foi alvo de uma matéria do Fantástico sobre problemas, né? Problemas aí de atendimento, de superfaturamento, de enrolação das veias. É aquelas coisas que a gente sabe que os postos de gasolina mal intencionados fazem com pessoas desavisadas e despreparadas para lidar com essas situações. Enfim, parei aqui. Tem um Uno ocupando 3 vagas ali. Então vou ficar num lugar que não é vaga, mas pelo menos não estou atrapalhando o fluxo. Sete e 15 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Mais um período que eu fiquei aqui na Túlio de Rose. Uns 10 minutos até conseguir uma corrida aqui preste. Não que essa preste tanto. Até não é ruim a corrida. Vou pegar aqui na Nilo. Vou levar para Carlos Barbosa, no bairro da Zenha, por 16 pilinhas. Isso é o melhor que a casa oferece. E tem sido assim o dia inteiro. Tudo bem, no meio da tarde eu esqueci de ligar o Comfort. E passei alguns períodos como este, parado sem corrida, só recusando tururu de merda. Mesmo depois que liguei Comfort e que liguei X também em alguns momentos, muito difícil conseguir alguma coisa que preste. E os desaforos chegaram no Comfort também. Chegaram valendo. Enfim. Outro dia o colega falou lá num comentário, 52 eu acho que ele falou. Ele disse que contou que eu falei 52 vezes a palavra enfim. Eu acho que ele chutou, brincou, né? Não deve ter se dado o trabalho de anotar essa informação, né? Mas eu preciso me policiar, porque de fato eu falo muitas vezes a palavra enfim. Enfim, chegando aqui pegar a Júlia no 3361 Danilo. Vai levar pra Zenha, Carlos Barbosa, por
Olha o cuidezinho todo enlouquecido, 16 pilinha, nada mais. Mais um dia, com missão abortada com sucesso. 10 para as 9 da noite. Eu acho que eu não preciso mais repetir a ladainha dos últimos vídeos, né? Poupem dessa? Me desculpem, mas eu vou me poupar dessa. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Assim seja, né? Eu tô começando a desconfiar disso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.